Capítulo 5. William J. Seymour, o catalisador do Pentecoste. Fogo. Mas sinceramente, não gosto dessa barulheira toda, dessa gritaria. Concordo plenamente com a irmã, respondi. Existem muitas manifestações entre o povo de Deus que eu também não aprecio. Mas, sabe de uma coisa? Quando o Espírito do Senhor desce sobre mim, eu fico realmente muito empolgado. Ela esboçou um leve sorriso, como que dizendo que não concordava. Mesmo assim continuei. Agora, minha irmãzinha, se você quiser entrar no quarto de oração e orar buscando o batismo com o Espírito Santo, por favor, fique à vontade. E quando isso acontecer, não grite, a menos que realmente deseje fazê-lo. Simplesmente seja você mesma. Ela acenou a cabeça, concordando, e disse: "Ah, sim, com certeza, é o que farei." Como eu estava muito ocupado em meu escritório, distante do local de. Quando ela olhou para mim, através do seu elegante lorião de ouro, disse: "Reverendo, eu creio no batismo com o Espírito Santo e com lorião, instrumento de óptica, formado de duas lentes engastadas em uma armação sem hastes, com um cabo, e que se põe sobre o nariz." Dicionário Aurélio. Oração mais ou menos uns 20 metros. Logo me esqueci da irmã. Entretanto, repentinamente ouvi um grito agudo. Corri rapidamente, abri a porta e olhei para dentro da igreja. Lá vinha aquela irmãzinha, tão depressa como se houvesse sido arremessada de um canhão. Ela começou a saltar, dançar e clamar ao Senhor. Foi muito interessante ver aquela irmã tão reservada e fina, com seu lorião dourado, dançando e se agitando toda, gritando e cantando, ora em línguas, ora em inglês. Fui ao seu encontro, rindo por dentro e disse: "Irmã, o seu comportamento não me agrada." Ela deu um pulo nada refinado, e exclamou: "Talvez ao senhor não, mas, com certeza, a mim sim." Servindo como o catalisador do movimento pentecostal no século XX, William J. Seymour transformou um pequeno estábulo de cavalos, localizado na Rua Azusa, na cidade de Los Angeles, em um centro internacional de avivamento, pelo fato de o batismo com o Espírito Santo, acompanhado pela evidência do dom de falar em línguas, ocupar a maior parte das reuniões que se realizavam ali. Seymour se tomou o líder do primeiro movimento organizado a promover essa experiência. Ali em Azusa, negros e brancos, hispânicos e europeus, todos se encontravam e louvavam juntos, transpondo barreiras culturais impossíveis de se ultrapassar em outros tempos. E apesar do sucesso daquele avivamento ter sido tão curto, continuamos a colher os seus frutos. Hoje, Azusa continua sendo uma palavra muito conhecida no meio do povo de Deus. Aquela missão, localizada na Rua Azusa, produziu muitas histórias extraordinárias. O tempo não era problema para esses pioneiros pentecostais que, geralmente, ficavam até altas horas orando a Deus pela libertação de alguma pessoa. Eles criam na palavra de Deus e esperavam que o seu poder se manifestasse entre eles. Em cada situação que surgia, aqueles que estavam buscando a Deus ordenavam, na autoridade da palavra, que a solução surgisse. Se algum membro da igreja tinha problemas com pragas em sua plantação, os cristãos de Azusa se dirigiam até o local e, baseados na autoridade da palavra de Deus, reivindicavam a proteção do Senhor para aquela terra. Em todos os casos que foram relatados, os insetos ficaram longe dos campos dos irmãos e não cruzaram as divisas das lavouras. E se a praga estivesse destruindo as plantações de vizinhos de algum crente, os insetos ficavam a aproximadamente uns 20 metros distantes da área cultivada daquele servo do Senhor. Em outra ocasião, durante um culto, um grande número de bombeiros entrou correndo ali na missão, puxando enormes mangueiras para apagar um incêndio, mas não acharam nada. E que os vizinhos haviam visto um enorme clarão que os fez pensar que o prédio da missão estivesse sendo engolido por chamas e, por isso, chamaram o corpo de bombeiros. Na verdade, o que eles viram foi a manifestação da glória de Deus. Um homem de visão. A cidade de Centerville, no estado de Louisiana, está localizada em uma região meio pantanosa, a apenas alguns quilômetros do Golfo do México. Em 2 de maio de 1870,
O casal Simon e Phyllis Seymour teve um filho. Eles haviam sido libertos da escravidão há apenas alguns anos e, por isso, William nasceu em um mundo cheio de terríveis violências raciais. A Ku Klux Klan vinha agindo livremente com grande violência por anos. A lei Jim Crow havia sido promulgada visando excluir a possibilidade de os negros terem acesso a qualquer direito social, e a segregação racial imperava por todos os lugares, até mesmo dentro da própria igreja. Mesmo depois de terem sido libertos, os pais de Seymour continuaram trabalhando na lavoura. Por essa razão, quando ele cresceu, seguiu os passos dos pais, e, sem deixar-se desanimar pela falta de uma educação básica, ele, como muitos outros, se alfabetizou sozinho, principalmente por intermédio da leitura da Bíblia. Seymour encontrou sua verdadeira identidade em Jesus Cristo, e creu que o Senhor era o único que poderia salvar o ser humano. Ele era um jovem sensível e muito espiritual, sedento pelas verdades da palavra de Deus. As pessoas diziam que ele havia visões do Senhor e que, ainda muito cedo em sua vida, ansiava pelo retorno Cristo. 2. William Seymour sempre teve um grande complexo de inferioridade. Entretanto, quando tinha 25 anos conseguiu, finalmente, livrar-se desse sentimento. Então, fazendo o que poucos homens negros de sua época tinham coragem de fazer, deixou sua terra natal, ao sul de Louisiana, e foi para o norte, para a cidade de Indianápolis FC, no estado de Indiana. De acordo com o censo americanos de 1900, até aquela época, somente 10% dos negros haviam saído do sul. Contudo, Seymour já havia se decidido, e, ele estava determinado a não permitir que nenhum obstáculo o impedisse. Santos e Variola. Diferente do sul, uma região predominantemente rural, Indianápolis era uma cidade bastante agitada e que oferecia muitas oportunidades. Todavia, muitas empresas e companhias ainda mantinham suas portas fechadas para a população negra. Assim, o único emprego que Seymour conseguiu foi como garçom. Logo depois que chegou ali, Seymour passou a frequentar a Igreja Metodista Episcopal Simpson. Essa igreja, que era um braço da Igreja Metodista do Norte, possuía um apelo evangelístico voltado para todas as classes, o que foi do agrado dele. Mais tarde, o exemplo dessa igreja o ajudou a estruturar as bases da sua fé. Para ele, estava se tornando mais evidente que não havia divisão de classe ou de cor na obra redentora de Jesus Cristo. Entretanto, logo as diferenças raciais começaram a ficar difíceis ali em Indianápolis e, por isso, Seymour mudou-se para Cincinnati, no estado de Ohio. Lá, continuou a frequentar a igreja metodista, contudo, logo percebeu que a doutrina ali também estava ficando cada dia mais severa. Ele era um ferrenho seguidor de John Wesley, e Tijupe cria em orações poderosas, santidade, cura divina e que, em Jesus, não deveria haver discriminação de pessoas. Contudo, para ele, parecia que os metodistas estavam se desviando de suas raízes. Na sua procura por uma igreja, Seymour conheceu, por acaso, a Evening Light Saints, Santos da Luz Vespertina, que mais tarde ficaria conhecida como o Movimento de Reforma da Igreja de Deus. Os crentes ali não usavam instrumentos musicais, não permitiam o uso de brincos ou maquiagem, e nem dança ou jogos de cartas. Embora parecesse a religião dos nãos, o grupo era extremamente feliz. Aqueles cristãos encontraram gozo na fé cristã, tanto nos tempos de bonança quanto nas adversidades. 3. Seymour foi calorosamente recebido pelos cristãos ali. Foi durante esse tempo que ele recebeu o seu chamado para o ministério, contudo, relutou bastante e estava temeroso em atender. E no meio dessa batalha, contraiu varíola que, naquele tempo, era fatal. Ele, porém, sobreviveu àquele terrível sofrimento por um período de 3 semanas. Todavia, como consequência da enfermidade, perdeu a visão do olho esquerdo e ficou com profundas cicatrizes no rosto. William Seymour chegou à conclusão de que havia contraído aquela doença pelo fato de não ter respondido prontamente ao chamado de Deus. Então, submeteu-se imediatamente aos planos do Senhor e foi ordenado pelos Santos da Luz Vespertina. Começou logo a viajar como evangelista itinerante,
levantando seu próprio sustento financeiro. Naqueles dias não era muito comum os obreiros do Senhor pedirem ofertas, e eram muito poucos os que o faziam. E Seymour, como muitos do seu círculo, cria que Deus era o seu provedor. Ele confiava que, se Deus o havia chamado, então ele supriria todas as suas necessidades. Falar em línguas. Hoje. Nesse tempo, Seymour deixou Cincinnati e viajou para Texas, evangelizando por todo o caminho por onde passava. Quando chegou a Houston, sentiu-se em família ali, e decidiu estabelecer a base do seu ministério naquela cidade. Em meados do ano de 1905, o evangelista Charles F. Parham estava realizando uma cruzada em Bullion Hall, no centro de Houston, todas as noites. Depois que o trânsito diminuía um pouco, Parham e seus colaboradores faziam um desfile pelas ruas da cidade, vestidos com os pomposos trajes típicos da Terra Santa, carregando seu estandarte do movimento pela fé apostólica. Os jornais falavam muito bem daqueles desfiles, e sempre lhes davam destaques em suas páginas. 4. Houston era uma cidade de uma enorme variedade cultural e, por isso, nas reuniões de Parham haviam pessoas de todas as raças. Certa senhora, Lucy Ferro, amiga de Seymour, participou regularmente dessas conferências e desenvolveu um relacionamento muito bom com a família do avivalista. Antes de ir embora, ele ofereceu a ela o emprego de governanta de sua família, caso ela estivesse disposta a ir com eles para Kansas, onde viviam. Ferro era pastora de uma pequena igreja Holiness, contudo, o seu amor pela família Parham e seu desejo pelas coisas de Deus a motivaram a aceitar o convite. Por causa disso, ela perguntou a Seymour se ele não aceitaria tomar conta da igreja dela durante a sua ausência. Ele concordou e ficou ali, até que ela voltou com a família Parham, 2 meses depois. Quando a senhora Ferro voltou para Houston, compartilhou com Seymour sobre as maravilhosas experiências espirituais que ela havia tido na casa de Parham, e sobre a sua experiência de falar em outras línguas. Ele ficou muito impresso com a experiência dela, mas questionou o novo ensino. Mais tarde, ele também aceitaria a doutrina, embora ele mesmo tenha tido de esperar por algum tempo. Falar em línguas. 5. Os santos da luz vespertina não aprovaram a nova teologia de Seymour. Assim, e o que ainda não tivesse falado em línguas, ele deixou o grupo. Foi quando Parry anunciou a abertura de uma escola bíblica na cidade de Houston, para dezembro daquele ano, e a senhora Ferro insistiu veementemente com Seymour para que ir matriculasse. Então, motivado pela insistência dela e pelo seu próprio crescente interesse, Seymour se inscreveu. A escola de Parham, em Houston, foi montada nos mesmos padrões da outra que existia na cidade de Topeka, Kansas. Era do tipo onde escola e residência estavam no mesmo prédio, e onde alunos e professores passavam dias e noites reunidos em oração e estudo da palavra, de uma maneira muito informal. Os alunos não pagavam mensalidade, mas tinham de confiar em Deus para suprir as suas necessidades pessoais. Por causa dos costumes racistas da época, até hoje existem dúvidas se Seymour teve permissão para permanecer na escola durante a noite também. Contudo, sua sede de Deus moveu o coração de Parham, e creio que, embora tenha sido muito bem recebido por Parham, Seymour era um aluno que estudava somente durante o dia, e apesar de ele não ter abraçado todas as doutrinas que Parham ensinou, aceitou o que dizia a respeito ao Pentecoste, e, a partir dos ensinos dele, Seymour desenvolveu a sua própria teologia. No princípio, após concluir os seus estudos na escola de Parham, os acontecimentos que levariam Seymour para Los Angeles começaram a acontecer. Em 1906, no início do ano, ele começou a fazer planos para abrir uma nova igreja pentecostal, onde pudesse pregar a sua recém-descoberta doutrina. Então, inesperadamente recebeu uma carta de uma jovem chamada Neely Terry. Quando Seymour estava substituindo pastora Lucy Ferro em sua igreja na cidade de Houston, Neely Terry estava ali revisitar seus parentes e, durante esse tempo, frequentou aquela igreja. De volta à Califórnia, a jovem não se esqueceu da liderança gentil e segura de Seymour.
Por essa razão, em sua carta ela pedia a ele que viesse para Los Angeles e aceitasse ser o pastor de uma igreja que tinha se separado da igreja do Nazareno, crendo que aquela carta estava revelando a vontade de Deus para a sua vida. No mês de janeiro Seymour fez as malas e partiu para a Califórnia. Mais tarde ele escreveu o seguinte, a esse respeito. Foi um chamado divino que me trouxe de Houston para Los Angeles. O Senhor colocou no coração de uma de suas servas aqui da cidade, para escrever-me dizendo que sentia que Deus me queria aqui, e eu criei que isso era a vontade do Senhor para a minha vida. Então ele providenciou os meios e aqui estou para assumir a liderança de uma missão na Rua Santa Fé. 6. As condições espirituais da cidade. Havia uma fome espiritual crescendo na cidade de Los Angeles, um grande anseio e um enorme desejo de que algo tremendo acontecesse ali. E mesmo antes da chegada de Seymour já havia evidências de um avivamento espiritual. Na virada do século, os evangelistas haviam espalhado o fogo de Deus por todo o sul da Califórnia, e muitos grupos estavam indo de porta em porta, orando e testemunhando do Senhor. Na realidade, a cidade inteira estava às portas de um grande acontecimento, uma vez que muitos grupos de cristãos estavam buscando a Deus com sinceridade de coração. Em 1906, Los Angeles era como um quadro em miniatura do mundo. Raramente se tinha notícia de alguma discriminação racial, porque cada cultura, de chineses a hispânicos, convivia pacificamente naquela cidade. Um grupo em particular, a Primeira Igreja Batista de Los Angeles, estava esperando a volta do seu pastor, o Rev. Joseph Smalley, que havia empreendido uma viagem de 3 semanas ao país de Gales, para ouvir o grande evangelista Evan Roberts. O coração de Smalley estava em chamas pelo Senhor, e esperava trazer para a sua cidade o mesmo avivamento que havia descido sobre aquele pequeno país europeu. Outro jornalista e evangelista, Frank Bartleman, que também compartilhava da mesma visão a respeito de avivamento, se uniu à sua igreja em oração, em prol desse assunto. Bartleman escreveu para Roberts em busca de orientação. Uma das respostas de Evan para ele finalizava assim: peço a Deus que ouça as suas orações, fortaleça a sua fé e salve a Califórnia. Bartleman disse que foi por meio dessas cartas que ele recebeu o dom da fé para o avivamento que estava para vir. Ele cria também que as orações feitas no país de Gales tiveram muito a ver com o derramamento do poder de Deus que desceu sobre a Califórnia. Mais tarde ele disse o seguinte: o avivamento mundial que estamos vivendo hoje foi acalentado no berço do pequeno país de Gales. 7. Em Los Angeles havia um pequeno grupo de negros, que se reunia para louvar ao Senhor e que tinha fome por mais de Deus. A líder desse grupo, a irmã Julia Hutchinson, tinha uma visão sobre santificação que não estava de acordo com a doutrina de sua igreja. Consequentemente, o pastor expulsou todas as famílias que estavam envolvidas com os ensinamentos dela. Esse grupo, mais tarde, formou o grupo do qual Seymour se tornaria pastor. A expulsão, entretanto, não desanimou esse grupo. As pessoas rapidamente se reuniram no lar do casal Asbury. Mais tarde, aumentaram tanto que tiveram de alugar um pequeno salão na Rua Santa Fé. Juntamente com esse crescimento, surgiu também o desejo de uma mudança na liderança. Eles achavam que alguém de fora da área de Los Angeles seria mais apropriado, pois seria capaz de impor mais respeito entre eles. Então a senhorita Terry, prima de Asbury, acreditava que só havia um homem para desempenhar aquele trabalho, e depois de orarem sobre isso, todos concordaram em fazer o convite para Seymour, que aceitou prontamente, entregando a mensagem. Quando Seymour chegou a Los Angeles, já havia um clima de avivamento que permeava toda a cidade, e isso contribuiu para comprovar que ele estava na direção certa. Então, um grande número de pessoas se reuniu, ávidas por ouvir o primeiro sermão de Seymour, que ministrou poderosamente o evangelho sobre cura divina e o breve retorno de Cristo. Em seguida, ele passou a ministrar baseando sua mensagem em Atos 2.4, sobre o falar em línguas. Ele disse que, se a pessoa não falasse em línguas, isso significava que ela não era batizada no Espírito Santo, e admitiu que ele mesmo ainda não havia recebido essa manifestação. Apesar disso,
proclamou sendo essa a palavra de Deus. As pessoas daquela cidade o receberam com reações diversas. Enquanto alguns concordavam com ele, outros foram veementemente contra. Certa ocasião, uma família, cujo sobrenome era Lee, o convidou para jantar na casa deles. Naquela noite, ao voltarem com ele para a missão, descobriram que a irmã Hutchinson havia fechado as portas com cadeado. Ela estava indignada e declarou que não permitiria ensino tão extremo em sua pequena missão na Rua Santa Fé. Assim, Seymour foi impedido de voltar para o seu quarto de dormir. 8. Com isso, Seymour ficou sem lugar para ficar, e bem pouco dinheiro no bolso. Dessa forma, a família Lee sentiu-se na obrigação de levá-lo para sua casa, embora com certas reservas. Enquanto esteve com essa família, Seymour permaneceu fechado em seu quarto, em jejum e oração. Então, depois de vários dias, convidou-os Lee para se pintarem a ele em oração, e eles aceitaram. Depois disso, os membros daquela família passaram a tratá-lo melhor. E logo outros membros da missão começaram a ouvir Lee e as reuniões de oração que estavam sendo realizadas na casa dos Lee, e começaram a se unir a eles, e Seymour passou a ser conhecido como um homem de oração. 9. E não demorou muito para que a irmã Hutchinson ouvisse falar sobre aqueles ímpios e estavam se juntando a Seymour. Assim, ela promoveu uma reunião entre ele e MS líderes da igreja Holiness, para verificar o que é que estava errado. Seymour teve a encarar um público numeroso e difícil, uma espécie de inquisição, mas ele se farm na palavra, leu novamente Atos 2.4 e explicou que, a menos que eles tivessem a mesma experiência que os discípulos tiveram no cenáculo, eles não tinham recebido batismo com o Espírito Santo. Segundo Seymour, o problema deles não era com o propriamente dito, mas com a palavra de Deus. Um dos ministros que haviam se posicionado contra Seymour, escreveu mais tarde, a discussão ficou só do nosso lado. Nunca conheci alguém com tamanho e trole sobre si mesmo. Nenhuma acusação ou confusão parecia perturbá-lo. Ele mitou-se atrás daquela mala e ficou sorrindo para nós, até que todos nos sentimos piadenados por aquilo que estávamos fazendo. 10. Rua Bani Bra Norte, 214. O estilo tranquilo de liderança de Seymour era percebido por todos. Após o ingatório, os Asbury o convidaram para morar com eles na Rua Bani Bra Norte, para realizar reuniões regulares ali. Seymour aceitou, e o pequeno grupo começou a reunir-se ali no final de fevereiro de 1906. Esses encontros consistiam de horas de oração, buscando receberem o batismo com o Espírito Santo. Como o número de assistentes estivesse aumentando muito, Seymour pediu ajuda à sua amiga de muitos anos, Lucy Ferro. Ele explicou ao grupo que Ferro tinha uma habilidade extraordinária para apresentar o Espírito Santo e, assim, tiraram uma oferta para poderem trazê-la de Houston. Quando a irmã Ferro chegou, Seymour anunciou ao grupo que eles iriam começar um jejum de 10 dias, até que recebessem a divina bênção do batismo com o Espírito Santo. O grupo jejuou e orou durante todo o fim de semana. Então, na segunda-feira, o Sr. Lee pediu que Seymour fosse até a sua casa para orar por ele, pois estava doente. Seymour ungiu com óleo, orou, e o Sr. Lee foi imediatamente curado. Em seguida, ele pediu para que Seymour impusesse as mãos sobre ele e orasse, para que recebesse o batismo com o Espírito Santo. Então logo Seymour fez isso, o Sr. Lee começou a falar em línguas em alta voz. Os dois se alegraram grandemente pelo resto do dia e, mais tarde, foram juntos para a reunião de oração da noite. Quando chegaram à casa de Asbury, na Rua Bani Bra, todos os cômodos estavam lotados de pessoas. Muitos já estavam orando. Seymour assumiu a direção da reunião, liderou o grupo em cânticos, testemunhos e mais orações. Depois contou ao grupo o que havia acontecido com o Sr. Lee. Assim que terminou, o próprio Sr. Lee levantou as mãos e começou a falar em línguas. Todo o grupo caiu de joelhos louvando ao Senhor e pedindo o batismo com o Espírito. Em seguida, 6 ou 7 pessoas ergueram a voz e começaram a falar em línguas. Jane Evans Moore, que mais tarde seria a esposa de Seymour, caiu de joelhos ao lado do banquinho do piano, como uma das primeiras a falar em línguas.
Alguns correram para a porta da frente, profetizando e pregando. Outros, enquanto falavam em línguas, correram para as ruas para que toda a vizinhança pudesse ouvi-los. A filha mais jovem de Asbury entrou correndo dentro da sala de estar e encontrou seu irmão, que também corria assustado, indo na direção contrária à dela. Jane voltou ao piano e começou a cantar com a sua bela voz em mais ou menos 6 línguas diferentes e todas com interpretação. A reunião durou até quase 11 horas da noite, quando todos foram embora em grande alegria e gratidão. 11. Durante 3 dias eles celebraram o que chamaram de o primeiro Pentecoste restaurado. A notícia espalhou-se rapidamente trazendo multidões que encheram toda a área ao redor da casa de Asbury. Grupos de todas as culturas começaram a procurar pelo endereço da rua Banbury Norte, número 214. Alguns ficavam do lado de fora, tentando ouvir alguém orar em línguas. Às vezes o que se ouvia era muito barulho. Outras, tudo ficava absolutamente quieto. Muitos caíam no chão, debaixo do poder do Espírito, e permaneciam assim por até 3 ou 4 horas. 12. Naqueles dias também houve curas surpreendentes. Uma pessoa relatou: o barulho do grande derramar do Espírito me atraiu. Eu havia sido uma farmácia ambulante durante toda a minha vida, padecendo de câncer e pulmões fracos. Quando eles me viram, disseram: filho, Deus vai curar você. Naqueles dias de tão grande derramamento de poder, quando eles diziam que Deus iria curar alguém, isso era verdade. Fui curado e isso já faz 33 anos. Nunca mais voltei ao médico e nem tomei mais aqueles velhos remédios, graças a Deus. O Senhor me salvou, me batizou com o Espírito Santo, me curou e pude seguir a minha vida me regozijando. 13. As pessoas costumavam dizer que, quando Seymour pregava para as pessoas, na residência dos Asbury, o alpendre daquela casa se tornava em um púlpito e em bancos. Não demorou muito e aquela varanda veio abaixo, por causa das pessoas. Entretanto, foi rapidamente consertada e as reuniões puderam continuar. E foi durante a terceira noite daquelas reuniões que Seymour finalmente teve o próprio encontro com o Espírito Santo. Já era tarde naquela noite de 12 de abril de 1906 e muitos já tinham ido embora, quando Seymour foi cheio do poder e começou a falar em línguas. Ele estava ajoelhado ao lado de um servo do Senhor que o estava ele, ajudando a orar por um quebrantamento quando, finalmente, Yor recebeu o batismo. O tão esperado dom do Espírito finalmente desceu sobre o homem cuja pregação havia trazido libertação para tantos outros. Rua Azusa, 312. Todos concordavam que deveriam encontrar outro local de reuniões rapidamente. Afinal de contas, a residência dos Asbury não podia mais acomodar todas aqui pessoas. Assim, no dia 14 de abril de 1906, Seymour e seus ajudantes saíram à ilha de um lugar mais apropriado. Eles andaram pela cidade, pelos locais nas extremidades de onde estavam se reunindo, até que, finalmente, chegaram em uma sem saída, aproximadamente a 1 quilômetro de onde costumavam se reunir, e ali, na região industrial de Los Angeles, que eles encontraram o que antes havia uma velha igreja metodista. Depois de ter sido usada como igreja metodista, a instrução havia sido reformada para usos variados. O prédio havia sido dividido 2 partes. A parte de cima havia sido usada como apartamentos. Contudo, incêndio havia destruído o piso, e o telhado tipo catedral, fora rebaixado e coto com piche. Quando Seymour adquiriu a propriedade, o andar de cima estava sendo usado como depósito, e a parte de baixo havia sido transformada em um estábulo para caidalos. As janelas estavam quebradas e uns soquetes sem lâmpadas pendiam do tifeado. O proprietário ofereceu o prédio para Seymour pela quantia de $8. E por mês, 14. E como a notícia se espalhou, pessoas vieram de todos os lugares para ajudar a reforma. A G. Osterburg, o pastor da Igreja do Evangelho Pleno, pagou vários homens para ajudarem naquela obra de restauração. Voluntários varreram o piso e lavaram as paredes. J. V. McNeil, um católico devoto e proprietário da maior madeireira de Los Angeles, fez uma doação de madeira para as necessidades da obra.
Colocaram serragem no piso e construíram bancos utilizando tábuas e barris. 2 caixas de madeira vazias foram pregadas uma sobre a outra e usadas como o púlpito de Seymour. E foi nesse lugar humilde, habitado por bêbados e vagabundos, que os novos inquilinos da Rua Azusa 312 se prepararam para um avivamento internacional. Estágios iniciais. O dia 18 de abril de 1906 ficou marcado na história dos Estados Unidos como o dia do grande terremoto de São Francisco. No dia seguinte, um tremor um pouco menor foi sentido em Los Angeles, fazendo com que muitos, tomados de medo, se arrependessem de seus pecados. Centenas deles correram para a missão da Rua Azusa para ouvir a mensagem do Evangelho e experimentar o batismo com o Espírito Santo, acompanhado da evidência de falar em outras línguas. Mesmo os mais ricos vinham para essa área pobre da cidade, para ouvir do poder de Deus. Os assentos estavam dispostos de maneira bastante singular em Azusa. Pelo fato de que não havia plataforma, Seymour sentava-se no mesmo nível que os outros membros da congregação. Os bancos eram dispostos de tal maneira que cada participante ficava de frente um para o outro. As reuniões eram bastante espontâneas e ninguém nunca sabia o que iria acontecer ou quem seria o pregador. Na fase inicial em Azusa, todas as músicas eram cantadas de improviso e sem uso de qualquer instrumento ou inário. As reuniões geralmente começavam com uma pessoa cantando um hino ou dando um testemunho, e porque não havia nenhuma programação, alguém finalmente se levantava, com a unção para trazer a mensagem. O pregador poderia ser de qualquer raça, idade ou sexo, e todos sentiam que Deus era o responsável pelos apelos ao altar, que podiam acontecer em qualquer momento da reunião. Na Rua Azusa os sermões eram pregados em inglês ou em línguas, com a devida interpretação. Às vezes os cultos duravam por umas 10 ou 12 horas, ininterruptamente. Alguns duravam dias e noites. Muitos diziam que a congregação nunca se cansava, pois eram fortalecidos pelo Espírito Santo, e não era raro ver alguns dos participantes, depois das reuniões, reunidos em alguma rua nas primeiras horas da manhã, debaixo da luz de algum poste, falando sobre as coisas de Deus. William Seymour, Rua Azusa, 312. Os cultos eram tão ungidos que se alguém se levantasse para pregar, do seu próprio conhecimento intelectual, os cristãos, cheios do Espírito, começavam a chorar copiosamente. Isso ficou bem exemplificado com o que aconteceu a uma senhora chamada Mãe de Holmes. Certo dia, durante o culto, um homem levantou-se para pregar e, aparentemente, não havia sido guiado pelo Espírito. Enquanto ele estava ali de pé, pregando, ela se dirigiu rápida e em silêncio para a plataforma, sentou-se aos pés do púlpito, e começou a encarar aquele irmão com um olhar frio e desconfiado. Finalmente ela disse: "Será que você não está vendo que não tem a unção para pregar?" Por causa desse incidente, Mãe de Holmes ganhou rapidamente a reputação de desencorajar qualquer pregador que não estivesse cheio da unção de Deus de assumir o púlpito. As pessoas diziam que tudo que ela precisava fazer era ficar de pé, e o pregador sem unção saía correndo do púlpito. Logo pessoas de todas as classes sociais começaram a frequentar as reuniões da Rua Azusa. Em seu livro, Azusa Street, Rua Azusa, Frank Bartleman escreveu o seguinte: muitos eram apenas curiosos e incrédulos, mas outros estavam realmente com fome de Deus. As perseguições de fora nunca prejudicaram o trabalho. O que tínhamos de temer eram as obras do mal que estavam dentro. Mesmo os espiritualistas e hipnotistas vieram investigar e tentar influenciar negativamente. Depois, também vieram religiosos invejosos e desonestos, procurando um lugar na obra que estava sendo realizada ali. Entretanto, esse é sempre um perigo em qualquer trabalho novo, pois esse tipo de pessoa não tem espaço em nenhum outro lugar. Esta situação trouxe certo temor sobre muitos, que foi difícil de vencer. Isso impedia o espírito, pois muitos ficaram temerosos de buscar a Deus, temendo serem atacados pelo diabo. 15 Bartleman também escreveu: muito cedo no trabalho de Azusa descobrimos que, quando tentávamos segurar a arca, o Senhor parava de agir. Preferimos não chamar muito a atenção das pessoas para as obras do diabo, pois o temor acabaria por vir.
A única coisa a fazer era orar, e o Senhor nos deu a vitória. Havia uma presença de Deus conosco, por intermédio da oração, na qual podíamos confiar. Embora os líderes tivessem experiências limitadas, o mais maravilhoso é que o trabalho sobreviveu a todos os ataques dos seus poderosos adversários. 16. Creio que essa declaração de Bartleman tenha sido uma das razões principais para que Seymour fosse severamente criticado como líder. Contudo, Deus estava procurando por um vaso disposto e encontrou Seymour. Deus não estava à procura daqueles que se gabavam de sua experiência e status social. Em termos espirituais, porém, a experiência limitada de Seymour pode ter sido a causa de suas dificuldades. Eu acredito que toda a liderança deve enfatizar fortemente a verdade, em vez de focalizar no que é falso. Afinal de contas, o engano não pode prevalecer contra a autoridade, a força, e a visão de uma liderança santa e piedosa. Estou feliz que aqueles irmãos tenham confiado sempre na oração, pois é ela que traz a solução. Entretanto, Deus também transmite a sua voz por intermédio da liderança. E essa voz, pelo poder do Espírito Santo, saberá separar o que é verdadeiro daquilo que é falso e que vai perecer. Uma liderança forte e orientada por Deus pode separar o ouro do latão. Apesar de alguns conflitos espirituais, a missão em Azusa começou a operar de dia e de noite. Todo o prédio foi organizado de maneira a ser usado em sua capacidade total. Enfatizava-se muito o poder do sangue de Jesus, o que inspirava o grupo a procurar um modo de vida mais elevado. Um amor divino começou a se manifestar, impedindo que qualquer palavra desagradável fosse pronunciada entre eles. As pessoas tinham o cuidado de não magoarem o Espírito Santo. Tanto o rico e educado, como o pobre, sem instrução sentavam-se juntos na serragem e nos barris transformados em bancos, lotando as ruas. Certo homem, em Azusa, disse o seguinte: eu preferiria viver 6 meses nesta época de hoje, do que 50 anos de uma vida medíocre. Por mais de uma vez já me detive a 2 quarteirões do local e orei pedindo forças, antes de me atrever a continuar. A presença de Deus ali era absolutamente real. 17. As pessoas costumavam dizer que, em Azusa, o poder de Deus podia ser sentido mesmo do lado de fora do prédio. Dezenas de pessoas foram vistas prostrando-se ao chão em plena rua, antes mesmo de conseguirem chegar à missão. Depois, muitos se levantavam falando em línguas, sem sequer ter recebido qualquer orientação de alguém do lado de dentro. 18. No verão, a frequência já tinha alcançado números surpreendentes, geralmente em torno de milhares. O local havia se tornado um ajuntamento internacional. O relatório dizia que todos os dias, dos trens desembarcava um grande número de visitantes que tinham vindo de todas as partes do continente. Novos relatórios das reuniões se espalharam por toda a nação, tanto na imprensa secular como na religiosa. 19. Embora a inexperiência de Seymour pudesse ter prevalecido no início, veteranos experientes no ministério chegaram para ajudar no apoio ao trabalho dele. Muitos vieram do movimento Holiness, ou eram missionários voltando do campo. O resultado dessa experiente mistura de pessoas foi um maravilhoso novo grupo de missionários que foram enviados a todas as nações. Muitos, recém-batizados com o Espírito Santo, sentiam-se chamados para a obra missionária em países específicos. Por isso, homens e mulheres estavam partindo para países como a Escandinávia, China, Índia, Egito, Irlanda e várias outras nações. Até mesmo a irmã Hutchinson, que inicialmente havia fechado as portas da missão para Seymour, juntou-se ao trabalho em Azusa, recebeu o batismo com o Espírito Santo e foi enviada como missionária para a África. 20. Owen Adams, de Califórnia, viajou de Azusa para o Canadá, onde se encontrou com Robert Semple, primeiro marido de Aimee Semple McPherson. Quando Adams encontrou Semple, contou a ele dos acontecimentos milagrosos ocorridos em Azusa e de sua experiência de falar em línguas. Semple ficou muito empolgado e falou sobre isso com a sua esposa Aimee, antes que seguissem para a China, onde Robert Semple morreria. Contudo, as novidades de Adams fizeram nascer no coração de Aimee uma ardente curiosidade, e assim, quando ela voltou para os Estados Unidos,
Escolheu Los Angeles para ser a base de seu trabalho, sendo o lugar onde agiu o seu fenomenal ministério. 21. Embora houvesse muita empolgação circulando entre as pessoas de Azusa sobre batismo com o Espírito Santo, muitos não compreenderam o propósito de se falar em línguas. Uma boa parte deles achava que isso era apenas uma língua divina para ser usada nas nações para onde estavam sendo enviados como missionários. 22. Nessa época, tinha-se a impressão de que todas as pessoas amavam William S. Y. Noor. Durante o mover do Espírito, ele costumava se prostrar em oração, introduzindo a sua cabeça na caixa de madeira que servia de púlpito, e que ficava logo à sua lente. O irmão Seymour nunca falava sobre salário, por isso, frequentemente era listo andando entre a multidão com notas de 5 e 10 dólares saindo de dentro dos seus bolsos, que as pessoas haviam enfiado ali sem que ele percebesse. 23. John G. Lake também visitou as reuniões da Rua Azusa. Mais tarde, em seu livro, Ventures in God, Aventuras em Deus, ele escreveu o seguinte a respeito de S.Y. Noor: ele tinha o vocabulário mais engraçado que eu já vi, mas quero dizer uma coisa, havia ali doutores, advogados e professores ouvindo as coisas maravilhosas que saíam de seus lábios. Não foi o que ele disse em palavras, mas o que ele disse por meio do seu espírito para o meu coração, que me mostrou que ele tinha mais de Deus em sua vida do que qualquer outro homem que eu já havia conhecido até aquele tempo. Era a presença de Deus nele que atraía as pessoas a ele. 24. Os missionários eram chamados dos países onde estavam trabalhando para virem presenciar o fenômeno espiritual que estava acontecendo em Los Angeles. Muitos vieram e levaram a mensagem pentecostal da Rua Azusa pelo mundo. Contudo, ninguém seria capaz de relatar todos os milagres que ocorreram ali. Cada membro de Azusa carregava pequenos vidrinhos de óleo para qualquer lugar com que fossem, para ungirem aqueles que estivessem doentes. Eles batiam nas portas e testemunhavam e oravam pelos enfermos por toda a cidade de Los Angeles. Também ficavam em esquinas cantando e pregando, e trabalhavam como voluntários fornecendo roupas pobres e comida aos famintos. Isso era incrível e muito empolgante de se ver. Em setembro de 1906, a pedido das pessoas, Seymour começou uma publicação chamada The Apostolic Faith, a Fé Apostólica, e em poucos meses a lista de assinantes JJ estava com mais de 20.000 nomes. E logo no ano seguinte esse número já havia William J. Seymour e sua esposa William J. Seymour Jane Evans Seymour. Seymour com F.F. Bosworth, no meio, e John G. Lake, embaixo à direita. Mais do que dobrado, nessa publicação Seymour anunciava a sua intenção de restaurar a fé que uma vez foi outorgada por intermédio das antigas pregações, reuniões em acampamentos, avivamentos, missões, trabalhos nas ruas e nas prisões. 25. Em sua primeira publicação, Seymour escreveu: multidões têm chegado. Deus não faz diferença de nacionalidade. 26 depois, alguns meses mais tarde, ele escreveu: Papai Seymour. Missão Fé Apostólica, na Rua Azusa 312, Los Angeles, Califórnia. O culto foi uma ocasião de quebrantamento e união. As pessoas, quebrantadas, se uniam umas às outras, como uma só massa, um mesmo pão, um só corpo em Cristo Jesus. Não há judeu ou gentil, escravo ou livre, na missão Azusa. Nenhum instrumento que possa ser usado por Deus é rejeitado por causa de cor ou maneira de se vestir, ou mesmo por falta de instrução, e por isso que Deus tem edificado a sua obra. E o que é mais agradável é a amorosa união que existe aqui. 27. Obviamente essas palavras foram revolucionárias naquele tempo de tantos conflitos raciais. O começo do declínio. Já era esperado que as perseguições das pessoas de fora de Azusa fossem ocorrer. Entretanto, isso logo começou a se manifestar também dentro do movimento. Certa manhã de outono, quando alguns membros chegaram cedo à missão, viram as palavras Missão Fé Apostólica escritas no alto do prédio. Por causa disso, começaram a acusar a missão de estar se envolvendo na formação de uma nova denominação. Este era o nome do movimento do primeiro mentor de Seymour, Charles Parham. Por isso,
A missão Azusa agora estava sendo reconhecida como um novo ramo do ministério desse mentor. Muitos temiam que a missão estivesse se tornando apenas mais uma na rede de igrejas e escolas bíblicas de Param. Alguém que estava lá na época, escreveu. Daquele tempo em diante, os problemas e as divisões começaram a surgir. Já não se percebia a mesma liberdade no espírito para todos, como antes. O ministério havia mudado, passando a ser apenas mais um grupo, uma organização rival entre as outras igrejas e seitas da cidade. A igreja é um organismo, não uma organização humana. 28. Naquele tempo, Azusa havia estabelecido centros evangelísticos em Seattle e Portland, sob a direção de uma mulher de nome Florence Crawford. A sede de Los Angeles tentou atrair todos os focos de avivamento da costa oeste para a sua organização, mas não foi bem sucedida e assim, a obra do avivamento foi aos poucos, preparando-se para o seu fracasso. A questão da espera é o dom de línguas. Aquela nova parte do corpo de Cristo também não entendeu o conceito da espera. Eles ficavam simplesmente esperando por horas pelo derramar do Espírito. Depois, quando sentiam que muitos estavam abusando desse tempo, ficavam inquietos e incomodados. O que eles não imaginavam era que o Espírito Santo já havia vindo. Ele estava ali. Além disso, houve também a confusão em torno da compreensão que eles tinham a respeito de falar em outras línguas. Até ali, o que haviam aprendido era que o dom de línguas era apenas para o desenvolvimento de missões estrangeiras. Criam que se uma pessoa tinha o chamado para o campo missionário, receberia o dom de pregar na língua da nação para onde estava sendo chamada. Muitos missionários de Azusa ficaram desapontados quando descobriram que essa não era a regra. Embora seja um fato bíblico histórico que esse dom pode se manifestar com esse propósito, não é apenas esse o seu uso. E foi um pouco mais tarde, durante o crescimento do movimento pentecostal, que esse dom seria entendido também como uma oração em línguas. Contudo, ali na rua Azusa, a experiência de falar em línguas estava apenas engatinhando. Os crentes de Azusa também acreditavam que a pessoa só precisava falar em línguas uma vez para ser cheia do Espírito Santo. Para os primeiros membros ali, falar em outras línguas era um mover soberano de Deus que significava esperar em Deus para que ele viesse sobre eles. Junto com todos esses mal-entendidos, começou a circular entre eles acusações de que manifestações carnais estavam sendo denominadas de mover do Espírito Santo. E sendo essa compreensão espiritual algo tão novo, o amigo leitor pode imaginar como era difícil liderar isso tudo. Foi então que Seymour escreveu para Charles Parham, pedindo que ele viesse a Azusa e presidisse um avivamento para todos. Fanáticos, falsos e fragmentados. Embora Seymour não concordasse totalmente com toda a teologia de Parham, creio que ele respeitava e confiava na experiência de liderança dele. Talvez acreditasse que Parham poderia mostrar outro ponto de vista e inflamar um novo mover de Deus ali. Também foi falado que muitos outros escreveram cartas a Parham implorando que ele viesse até Azusa, e determinasse quais manifestações eram fingimento e quais eram verdadeiras. Não há documentação dessas cartas, mas a senhora Parham disse que algumas delas estão em sua coleção. 29 Temos apenas uma carta escrita por Seymour para Parham, que diz: estamos esperando que um avivamento geral comece novamente quando você chegar, e que esses pequenos avivamentos irão se juntar em um só e formar um grande avivamento unido. 30. E verdade que houve muitas divisões entre os avivamentos de Los Angeles. Contudo, pelos primeiros exemplos do caráter de Seymour, creio que ele desejava que Parham unisse a cidade, em vez de discipliná-la. E a verdade é que Parham não teria ido a Azusa se não tivesse sido convidado. Quando Parham chegou, Seymour o apresentou como o pai deste evangelho do reino. 31 Acredito que Seymour estava sendo sincero, pois ele precisava de um pai espiritual para ajudá-lo a liderar aquele grande movimento. Entretanto, o que quer que seja que ele esperava de Parham, as coisas não aconteceram como ele havia planejado. Depois dos sermões de Parham e das suas exortações em particular, S.Y. Moore fechou as portas da missão para ele. Fico me perguntando o que será que Parham disse a Seymour. O que pode ter provocado a atitude dele de manter Parham longe de Azusa?
Embora seja verdade que a educação, a liderança e a experiência de Param fossem diferentes das de Seymour, a visão de ambos a respeito do batismo com o Espírito Santo parecia ser a mesma, ou não. Quando chegou em Azusa, Param sentou-se no culto enquanto olhava horrorizado para as manifestações que estavam acontecendo ao seu redor. Durante os seus cultos, ele permitia que os membros tivessem certa liberdade, mas nada que beirasse o fanatismo. Alguns dos estudantes das escolas bíblicas do próprio Param até sentiam que ele era muito rigoroso em sua definição de fanatismo. E em Azusa, além dos gritos e das danças, as pessoas se chacoalhavam e tremiam. Era uma atmosfera profundamente emocional, e havia muitas manifestações verdadeiras do espírito juntamente com as falsas. Por causa da variedade de culturas ali representadas, Seymour acreditava que cada pessoa deveria ter liberdade para ter a sua própria experiência emocional, baseado em como cada indivíduo entendia o mover do espírito, independentemente deste entendimento estar certo ou errado. A teologia de Seymour permitia que o Espírito Santo tivesse total liberdade para agir. Contudo, poucos sabiam o suficiente sobre o mover do Espírito para liderar o povo nessa questão. Seymour sentia que se uma cultura era forçada a agir ou se expressar de certa maneira, o Espírito não iria se manifestar entre eles. Creio que ele era muito sensível espiritualmente em seu modo de liderar, e seguiu isso com o melhor de suas habilidades. Existe uma linha muito tênue entre ferir o espírito humano e ofender o Espírito Santo. Não existe nenhum registro de Seymour com respeito a manifestações de hipnotismo. Entretanto, existe de Param. Vejamos um de seus relatórios sobre o assunto. Eu corri para Los Angeles e, para a minha surpresa e espanto, encontrei a situação ainda pior do que imaginava. Manifestações na carne, possessões. Embora muitos estivessem mesmo recebendo o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, vi pessoas no altar praticando o hipnotismo naqueles que estavam buscando o batismo com sinceridade de coração. Depois de pregar por 2 ou 3 minutos, 2 líderes da igreja me disseram que eu não era bem-vindo naquele lugar. Então, juntamente com alguns cooperadores do Texas, abrimos um grande avivamento no prédio WCT em Los Angeles. Muitos foram salvos e maravilhosas curas aconteceram ali, e mais ou menos umas 300 pessoas que estavam possessas ou com estranhos espasmos e ataques durante os trabalhos na rua Azusa foram libertas, receberam os verdadeiros ensinos do Pentecoste e também falaram em outras línguas. Quando falei sobre as diferentes fases do fanatismo que se tem visto aqui, o fiz com toda a bondade e ao mesmo tempo, com todo temor e firmeza. Contudo, vou falar francamente com respeito ao trabalho que encontrei aqui. Encontrei influências hipnóticas, influência de espíritos familiares, influências do espiritismo, do mesmerismo, e todo tipo de feitiços, espasmos, pessoas em transe, etc. Também quero dizer umas palavras sobre o batismo com o Espírito Santo. O falar em línguas nunca é produto de nenhuma das práticas ou influências mencionadas acima. Tais procedimentos não são conhecidos entre nossos obreiros, como a sugestão de certas palavras e sons, um tipo de movimento do queixo, ou massagem na garganta. Existem muitos em Los Angeles que cantam, oram e falam em línguas maravilhosamente, à medida que o Espírito Santo as orienta, mas existe muita barulheira aqui que não é o dom de línguas de maneira nenhuma. O Espírito Santo não faz nada que não seja natural ou apropriado. E qualquer empenho forçado do corpo, mente ou da voz não é obra do Espírito Santo e, sim, de algum espírito familiar, ou outra influência. O Espírito Santo nunca nos leva além do ponto do autocontrole ou do controle de outros, enquanto que espíritos familiares ou fanatismo, ambos nos fazem perder o autocontrole e a capacidade de ajudar aos outros. 32. Talvez a percepção de Param estivesse certa, contudo, os resultados poderiam ter sido diferentes se ele tivesse sido um pouco mais paternal do que ditador. Seymour nunca mudou sua teoria e nem Param. Durante 2 meses Seymour não mencionou a rivalidade, e mesmo quando ele finalmente o fez, seus comentários foram discretos, evitando qualquer crítica direta. Ele escreveu: algumas pessoas estão perguntando se o Dr. Charles F. Param é o líder deste movimento.
Podemos responder que não, ele não é o líder do movimento da Missão Azusa. Pensamos que ele poderia ser o nosso líder e, por essa razão, declaramos isso em nossos jornais, antes mesmo de esperar a confirmação de Deus. Às vezes podemos ser precipitados, especialmente quando somos muito inexperientes no poder do Espírito Santo. Somos apenas como bebês cheios de amor e estávamos prontos a aceitar como nosso líder a qualquer um que tivesse o batismo com o Espírito Santo. Entretanto, o Senhor começou a nos estabelecer, e vimos que ele deveria ser o nosso líder. Por isso honramos a Jesus como o grande pastor das ovelhas. Ele é o nosso modelo. 33. Assim, na tentativa de defender a sua doutrina de unidade, Seymour permaneceu fiel aos seus ensinamentos, não permitindo que nenhuma palavra rude fosse proferida contra qualquer dos seus acusadores. Teoria de Franz Anton Mesmer, 1733, 1815, médico austríaco, segundo a qual todo ser vivo seria dotado de um fluido magnético capaz de se transmitir a outros indivíduos, estabelecendo-se, assim, influências psicossomáticas recíprocas, inclusive com fins terapêuticos. Dicionário Aurélio. O problema da santificação. Embora Seymour fosse um seguidor de John Wesley, ele nunca seguiu seus ensinamentos sobre santificação. Seymour cria que uma pessoa poderia vir a perder a salvação, se agisse na carne. Ele ensinava que a santificação, ou a perfeição sem pecado, era uma obra da graça, diferente da salvação. Uma vez que a pessoa fosse santificada, iria agir em santidade durante todo o tempo. Entretanto, se pecasse ela perderia a salvação. Pode imaginar os problemas e acusações que esse tipo de ensino provocou ali em Azusa. Muitos cristãos, super zelosos, eram pegos apontando o dedo e julgando uns aos outros. O comportamento farisaico deles resultou em conflitos, divisões e muita controvérsia. Na verdade, essa era a razão principal de Seymour nunca reagir na carne por causa de alguma perseguição que viesse contra ele. Segundo a sua teologia, ele precisava agir assim para manter a sua salvação. Ele disse o seguinte a esse respeito: se você ficar irado, ou falar palavras nocivas, ou caluniar alguém, não me importa em quantas línguas você possa falar, você não tem o batismo com o Espírito Santo. Você perdeu a sua salvação. 34. Seymour poderia até fechar as portas para algum pregador que fizesse oposição a ele, mas jamais falaria uma única palavra contra tal pessoa. Amor e traição. Apesar das muitas acusações, erros e perseguições, Seymour permaneceu fiel na sua busca por avivamento. Parecia que ele confiava e acreditava sempre no melhor de cada pessoa. E como uma demonstração de sua natureza gentil e quase ingênua, mais tarde ele escreveu: você não pode ganhar as pessoas pregando contra suas igrejas ou pastores. Se você pregar contra igrejas, vai descobrir que o doce Espírito de Cristo vai desaparecer e o severo espírito de julgamento virá para ocupar o lugar dele. As igrejas não devem ser culpadas pelas divisões. As pessoas estão buscando a luz. Elas fundam denominações porque não conhecem uma maneira melhor. Quando as pessoas fogem do amor do Senhor, começam a pregar sobre roupas, comidas, doutrinas de homens e contra as igrejas. Todas essas denominações são nossas irmãs. Por isso, vamos buscar a paz e não a confusão. No momento que acharmos que somos os donos da verdade, estaremos prestes a cair. 35. Na próxima primavera, Seymour precisava decidir se iria comprar o local em Azusa, ou mudar-se para outro local. Então ele apresentou as opções para a congregação e os irmãos concordaram em fazer um pagamento imediato de $4.000, dos 15.000 que precisavam, e dentro de um ano, bem antes do prazo final que eles tinham, o restante foi pago. Nesse tempo, notícias de milagres e abertura de novas missões chegavam a Los Angeles, vidas de todas as partes do mundo. Encorajado, Seymour comentou: estamos às portas do maior milagre que o mundo já presenciou. 36. Durante esse tempo, Seymour começou a pensar em se casar. Então, Jane Evans Moore, um membro fiel do seu ministério em Los Angeles, tornou-se a sua esposa. Ela era uma moça conhecida por sua beleza,
por seus talentos musicais e pela sensibilidade espiritual que possuía. Era uma pessoa muito gentil e sempre se manteve fiel ao lado de Seymour. Foi ela quem sentiu de Deus que eles dois deveriam se casar, e Seymour concordou. Assim, o casamento foi realizado no dia 13 de maio de 1908. Depois do casamento, William e Jane se mudaram para um modesto apartamento que ficava no piso superior da missão Azusa. Entretanto, a notícia do seu casamento irritou um pequeno, mas influente grupo na missão. Uma das pessoas que mais se colocou contra foi Clara Lum, a secretária da missão e responsável pela publicação do jornal. Depois que ela ficou sabendo do casamento de Seymour, decidiu repentinamente que era hora de deixar a missão. Alguns membros de Azusa tinham umas ideias muito estranhas sobre casamento. O grupo de Lum acreditava que casamento nos últimos dias era uma desonra, uma vez que Jesus já estava voltando. Ela condenou severamente Seymour por causa de sua decisão. Pode ser que Clara Lum estivesse secretamente apaixonada por Seymour, e tenha decidido ir embora por causa do seu ciúme. Qualquer que seja a razão, o fato é que ela se mudou para Portland, no estado do Oregon, para se juntar à missão liderada por uma antiga membro associada de Azusa, Florence Crawford. E quando ela foi embora, levou consigo as listas de assinantes do jornal de Seymour, tanto a nacional como a internacional. Essa atitude inconcebível acabou com o alcance mundial da publicação de Seymour. Toda a sua lista de assinantes, nacionais e internacionais, de mais de 50 mil nomes, fora roubada. Ele ficou apenas com os assinantes da cidade de Los Angeles. Então, quando a edição de maio de 1908, da revista Fé Apostólica foi enviada para o correio, a capa era igual às anteriores, mas dentro havia uma nota avisando do novo endereço em Portland, para onde os assinantes deveriam enviar as ofertas e correspondências. Os milhares que ansiosamente liam o jornal e enviavam as suas contribuições para a publicação, agora começaram a enviá-las a Portland, sem questionar a mudança, e já no número de junho, não havia nenhum gol de Seymour publicado. Finalmente, por volta de setembro daquele ano, as referências sobre Los Angeles foram omitidas completamente. Quando ficou claro que a senhorita Lum não voltaria, os Seymour viajaram até Portland para contarem e pedir de volta a lista. Contudo, eles nunca conseguiram o seu intento. Sem essas informações vitais, era impossível para Seymour continuar com a sua publicação. E assim começou uma era dramática em Azusa. A última divisão, Deus ou o Homem. Durante os anos de 1909 e 1910 Seymour continuou seu ministério em Azusa, apesar de o número de pessoas ter diminuído dramaticamente, por falta de influência e recursos. Então, ele deixou dois jovens na direção da missão e partiu para Chicago, em uma viagem de pregações pelo país. E no início de 1911, William H. Darham começou a realizar reuniões em Azusa, em seu lugar. A pregação dramática de Darham trouxe centenas de pessoas novamente para a missão. Até muitos dos antigos cooperadores de Azusa, de muitas partes do mundo, também voltaram para a missão. Quando o fogo começou a descer novamente ali, eles chamaram isso de o segundo aguaceiro da chuva tardia. Em um dos cultos, mais de 500 pessoas tiveram de voltar para suas casas, pois não havia lugar. Por isso, nos intervalos dos cultos, as pessoas não saíam, com medo de perder os seus assentos. 37. O último conflito em Azusa aconteceu entre Seymour e Darham. Os dois divergiam grandemente em sua teologia. Darham pregava em alto e bom som, de modo inflexível, que a pessoa não poderia perder a sua salvação, mesmo se cometesse pecados. A salvação era pela fé, expressada em obras, mas não apenas pelas obras. Ele pregava que o movimento pentecostal precisava desesperadamente de um equilíbrio entre a lei e a graça, porque a doutrina das obras havia provocado muitas divisões. 38 Seus ensinos caíram como uma chuva fresca em dia quente sobre aqueles que o ouviram. Isso fez com que as pessoas voltassem literalmente aos montes. Alarmados pelo grande número de seguidores de Darham e pelas diferenças em sua doutrina, os líderes de Azusa acharam o melhor entrar em contato com Seymour. Por isso,
ele voltou imediatamente a Los Angeles para reunir-se com Durham. Entretanto, Seymour e Durham não conseguiram chegar a um acordo sobre as suas doutrinas. Assim, no mês de maio, Seymour fez novamente uso do cadeado e fechou as portas da missão para Durham. 39. Sem se deixar abalar pela atitude de Seymour, Durham e seus auxiliares adquiriram um grande prédio de 2 andares que tinha a capacidade de acomodar mais de 1000 pessoas sentadas. O andar de cima era usado como um local reservado para a oração e ficava aberto dia e noite. As multidões de Azusa seguiram Durham e milhares foram salvos, batizados e curados, enquanto a velha missão Azusa se transformou em um local virtualmente deserto. Cansado e exausto. Entretanto, a velha missão Azusa permaneceu aberta para qualquer um que desejasse entrar. Seymour continuou sendo o líder e manteve a sua doutrina, mesmo não havendo ninguém interessado em participar. Ele mudou as reuniões para apenas uma vez por semana, aos domingos, as quais duravam o dia inteiro. Por várias vezes ele tentou aumentar o número de reuniões, mas não havia interesse por parte do público, e no final, havia uma assistência de apenas 20 pessoas, que eram basicamente do grupo original de Azusa. Ocasionalmente apareciam visitantes que haviam participado da missão nos seus tempos de glória e, naturalmente, Seymour estava feliz em lhes dar as boas-vindas. Contudo, a cada dia ele passava mais e mais tempo na leitura e na meditação. Em 1921 William Seymour fez a sua última campanha pela América. Quando F. regressou a Los Angeles, em 1922, as pessoas começaram a notar que ele parecia muito cansado. Ele assistia a muitas convenções ministeriais, mas nunca recebia qualquer reconhecimento por parte dos líderes destas convenções. Finalmente, em 28 de setembro de 1922, enquanto estava na missão, Seymour sentiu uma súbita dor no peito. Um dos seus auxiliares correu para chamar o médico que ficava a apenas algumas quadras de onde ele se encontrava. Depois de examinar Seymour, o doutor recomendou que ele descansasse. Mais tarde, naquele mesmo dia, às 5 horas da tarde, enquanto ele ditava uma carta, sentiu outra terrível dor no peito. Ele lutou com grande dificuldade para conseguir respirar, mas acabou falecendo. Partiu para estar com o Senhor com a idade de 52 anos. A causa oficial de sua morte foi declarada como parada cardíaca. O avivalista foi enterrado em um simples caixão de Sequoia, no cemitério Evergreen, em Los Angeles. Ele foi colocado para descansar entre as sepulturas de muitos outros, de várias nações e continentes. Em seu epitáfio, escreveram as simples palavras: nosso pastor. Infelizmente, apenas 200 pessoas compareceram ao funeral de William Seymour, mas elas deram muitos testemunhos das grandes obras de Deus realizadas por intermédio deste grande general, que lutou na linha à frente do ministério. Sombras e lobos. Depois da morte de Seymour, por alguns anos sua esposa exerceu a função de pastora da missão da Rua Azusa. Tudo continuou bastante tranquilo durante 8 anos. Depois, em 1931, mais problemas surgirão, por intermédio de uma série de batalhas judiciais travadas por alguém que desejava assumir a liderança da missão. As autoridades da cidade se indispuseram com o grupo e disseram que a estrutura à propriedade estava condenada. Mais tarde, nesse mesmo ano, o prédio foi demolido. Antes disso, porém, ela havia sido oferecida a uma denominação pentecostal. Pi respondeu: não estamos interessados em ruínas 40 hoje. Só existe uma placa à rua onde ficava a propriedade. Aquele local é apenas um lote vago. 5 anos mais tarde, Jane Seymour foi admitida em um hospital da região, cujo tratava de doentes terminais. Ela faleceu no dia 2 de julho de 1936, vítima de arda cardíaca e foi unir-se ao seu marido, no céu. O legado de poder. Embora o legado deixado por William J. Seymour pareça um tanto desanimador, seu trabalho entre os anos de 1906 e 1909 resultou no surgimento e vertiginoso crescimento do movimento pentecostal em todo o mundo. Hoje, muitas denominações atribuem a sua fundação aos participantes de Azusa,
Muitos dos primeiros líderes da Igreja Assembleia de Deus vieram do ministério em Azusa. Demos Sakarian, o fundador da Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, disse que o seu avô havia sido membro daquele ministério. Os esforços evangelísticos da família Valdez, da família Gar, do Dr. Charles Price, e outros incontáveis também são ligados àquele avivamento. Provavelmente todos do movimento pentecostal de hoje podem atribuir suas raízes, de algum modo, ao trabalho de Azusa, independentemente de toda a controvérsia e doutrinas peculiares de Azusa. Sempre que esse nome é mencionado, mais do que depressa se pensa no poder do Espírito Santo que foi derramado ali. Deus não é racista. Alguns têm tentado fazer do avivamento da Rua Azusa e do ministério de William J. Seymour uma simples questão de racismo. Infelizmente, algumas vezes um genuíno mover de Deus acaba ficando em segundo plano em função de considerações raciais. Talvez esse seja o principal motivo por que se deu em Azusa tenha durado apenas 3 anos. Deus não permitiria que sua glória fosse vítima das discussões de homens. E, se isso porventura acontecesse, ele se aparta e fim da questão. Alguns dos que parecem se deixar influenciar por questões raciais ficam chateados com o fato de Seymour ser chamado de o catalisador do Pentecoste, em vez de pai desse movimento. Segundo o dicionário Webster, o catalisador é algo que apressa um processo ou um acontecimento, e aumenta o grau de velocidade a que se processa uma reação, tradução direta do original inglês. E foi exatamente isso o que Seymour fez. O ministério pentecostal de William Seymour aumentou a consciência das pessoas a esse respeito a tal ponto que não apenas causou uma reviravolta na maior cidade dos Estados Unidos da época, como também se espalhou por todo o mundo a um ritmo inacreditável. Parece que cada continente foi de alguma forma tocado pelo avivamento de Azusa. Conforme já mencionamos, questões raciais foram apenas uma pequena parte das muitas interferências ocorridas em Azusa. Creio que cometemos um grande erro quando olhamos para esse avivamento como se fosse uma questão primordialmente de negros e brancos. Nenhuma raça em particular pode reclamar a patente do mover de Deus. O Senhor nunca agiu segundo a cor do homem. Ele opera através do coração humano. À medida que vamos conhecendo os grandes generais do nosso passado e nos dispomos a aprender com o sucesso deles, não permita que você seja contado entre os que fracassaram. Recuse-se a ouvir as vozes de ontem e de hoje que veem apenas as aparências. Em vez disso, siga o exemplo daqueles que foram impulsionados pelo Espírito de Deus. Prossigamos em direção à maturidade e lutemos pelo prêmio que é muito melhor que a glória pessoal. Só a eternidade revelará totalmente os frutos do ministério de William J. Seymour. Contudo, uma coisa é certa, ele foi como uma banana de dinamite, pronta para ser usada por Deus, para provocar a explosão do avivamento pentecostal por todo o mundo. E foi exatamente isso o que ele fez. Capítulo 5, William J. Seymour. Referências: A.C. Valdez, Sr. Firion Azusa Street.